agora fazendo aí a terapia manual avançada pediátrica nos pacientes, tratando com toscola, assimetria craniana. Seja bem-vinda, Tice! Obrigado. Estão me ouvindo? Oh, perfeito, tá? Maravilhoso o áudio. Você tá me ouvindo Tô. bem? Perfeito. Gente, como sempre, vou desativar os comentários. Boa noite, todo mundo, Adriana. Vou desativar os comentários. No final, eu vou abrir e aí a gente vai tirar dúvida de todo mundo, beleza? Combinado? Porque agora fica tudo aí na cara da Tícia, eu não vejo nada e eu quero olhar nos olhos dela pra gente bater esse papo. Deixa eu desativar aqui. Belezinha? Então é isso, gente. Vamos começar mais essa edição e eu já queria começar agradecendo a Tice por aceitar esse convite para bater esse papo aqui comigo, certo? Estou super feliz. Eu sei que não é fácil a galera vir aqui, abrir uma live, bater esse papo, a pessoa fica com o nervosinho no coração, né? Então, eu sei que é uma coisa difícil, não é todo mundo que tem essa facilidade, mas enfim, o mundo hoje é da internet, a gente tem que estar aqui. É verdade. Mas muito obrigado por aceitar. Tá certo, Tice? O prazer é meu. Vocês sabem disso. Tice, vamos lá. Então, se apresenta aí, mulher, pra gente, de onde é que tu é, conta um pouquinho da tua história, quais foram os caminhos que você, Ticiane, percorreu até chegar onde você está hoje aqui. Vamos lá. Eu sou Ticiane Campos, né? Moro aqui na cidade de Feira de Santana. É, Não nasci aqui, mas moro aqui já há muito tempo. Sou formada em fisioterapia há quase 20 anos. Mas passei um período longe da profissão, né? Por uma opção minha mesmo. E desde 2019 eu voltei assim com força total e só com foco na pediatria mesmo. Hoje eu trabalho em unidade SUS, aqui em Feira, né? Que é voltada para o atendimento de bebês prematuros, o follow-up. É um ambulatório de follow-up aqui de um hospital municipal. O meu outro vínculo que eu tinha, né? Que também era o hospital de SUS estadual. Eu saí agora no começo desse mês. E tô também atendendo em consultório hoje, aqui na minha cidade. Eu montei um consultório junto com uma amiga. E aí tô fazendo os atendimentos aqui em consultório. Orgulho. Vamos falar sobre isso. E Tis, me diz uma coisa, tu que já tem aí 20 anos de profissão, de 2019 para cá, já tem alguns anos com foco em pediatria. Você tem percebido nesses mais ou menos 4, 5 anos uma demanda aumentada desse tipo de paciente nos seus atendimentos, seja no ambulatório, seja na questão de consultório, atendimento domiciliar? Desses pacientes que apresentam assimetria craniana, torcicolo, a gente sabe que as duas coisas estão muito associadas. Muito. Muito demais, porque na verdade assim, é uma coisa que as mães até comentam muito comigo, perguntam muito. Ah, por que que acontece tanto, né? Por que que a gente tem visto tanto? Não é só no meu filho, o filho da amiga, da prima, da vizinha. A gente tem visto realmente uma incidência muito maior no número de pacientes com assimetria craniana. E a gente tem visto, graças a Deus, que as coisas têm crescido no sentido também do tratamento, né? Da gente poder ter ferramentas para a gente poder estar trabalhando com esses pacientes e poder dar um resultado, né, que as famílias esperam. Afinal de contas, elas depositam a confiança na gente e querem que a gente corresponda, né? E aí a gente tem feito de tudo para que a gente consiga corresponder a essa Perfeito. expectativa, né? Sem dúvida. O que eu sempre gosto de falar, eu recebo muito também essa pergunta no consultório dos pais, né? Mas, doutor, por que tá todo mundo nascendo com a cabeça amassada, não sei o quê? Na verdade, gente, as assimetrias cranianas, elas sempre existiram, né? Eu gosto sempre de falar, em 2019 teve aquela campanha, né, que é Back to Sleep, lá pela Sociedade Americana de Pediatria, que eles. Não foi em 2019, não, foi antes. Não lembro agora Foi o ano 2012. específico. 2012, isso. E foi observado que depois dessa orientação, dessa recomendação, teve um aumento significativo das assimetrias cranianas, entre 400 a 600% das plagiocefalias posicionais. Mas aí, será que aumentou depois dessa recomendação? Ou será que, na verdade, a gente começou a enxergar a partir dessa recomendação? Por quê? É que nem câncer de mama. Câncer de mama, depois que foi toda aquela mobilização, não sei se vocês lembram ali nos anos 2000,
falava-se muito do câncer de mama na mulher, muita propaganda na Globo, que era para fazer o autotoque, o autoexame no banho, aquela coisa toda. Desde que começou muito isso, teve um aumento significativo dos casos, o índice do câncer de mama. Será que foi o aumento? Ou, na verdade, é porque a gente está conseguindo enxergar, está conseguindo diagnosticar, está conseguindo entender que existe essa alteração. Então, na verdade, na minha concepção, as assimetrias cranianas elas sempre existiram, mas graças a Deus a gente agora está conseguindo enxergar isso. E graças a Deus a saúde evolui e a gente entende que não é só estético, né? Que precisa ser tratado. Tem um estudo incrível falando sobre isso de um neurocirurgião francês que ele pegou, não lembro se é francês ou italiano, ele pegou vários bebês com assimetria craniana e ele avaliou esses bebês recém-nascidos ali nos primeiros meses de vida. Ele fez o índice, né, pegou os índices, fez a craniometria e ele avaliou esses mesmos pacientes 5 anos depois. E ele observou o quê? Que o mesmo nível de assimetria que tinha ainda permaneceu 5 anos depois. Então caiu por terra as orientações que, inclusive, os pediatras davam muito para as famílias, que até hoje, infelizmente, alguns dão. Ah, pai e mãe, se preocupa não. É assim mesmo. Quando começar a sentar, vai melhorar. Muda um pouquinho de lado que melhora. O cabelo cresce, vai esconder, né? Então a gente começou a observar, e aí as famílias elas não estão mais se contentando com essa orientação, né? As famílias já querem, já leva para ser avaliado por um profissional capacitado para atender esse público, que consegue enxergar, que consegue diagnosticar. E isso era, inclusive, uma coisa que eu queria falar com você, porque existe muita associação das plagiocefalias do torcicolo relacionado com alterações do neurodesenvolvimento, mesmo do desenvolvimento motor. E eu sei que tu trabalha com esse público, Tis. E aí eu queria saber de tu, se tu observa que tem essa relação mesmo na tua prática clínica, tu consegue observar isso nos teus pacientes que apresentam assimetria craniana, que tem um toscolo ali também associado, se isso influencia nos marcos de desenvolvimento, no desenvolvimento motor de uma forma geral no teu paciente? E, cara, inclusive, uma coisa que eu faço sempre, justamente porque os meus primeiros pacientes eu sempre percebia que tinha um atraso motor associado. Então, eu passei nas minhas avaliações de paciente a inserir não só, né? A mãe me procura muitas vezes porque o paciente ele tem uma simetria craniana e muitas vezes o pediatra solicitou que fosse feita uma avaliação. Mas dentro da minha avaliação, eu já coloco também uma avaliação voltada para o desenvolvimento motor. Porque eu acho assim que 95% dos pacientes que eu já atendi até hoje, que tinham assimetria craniana, tinham algum atraso motor associado. Então, é uma coisa que realmente, quando a gente vê na literatura aí, né, nos artigos milhares que já estão sendo publicados ultimamente, que associam isso, a gente vê na prática que realmente é uma verdade. E quando a gente começa a trabalhar, é que a gente vê isso mesmo, né? Aí, então, é interessante porque quando a gente começa a resolver a assimetria, o atraso some assim de uma forma mágica. Quando você reavalia a assimetria, né? Depois no quarto atendimento, que você reavalia a assimetria, que você faz de novo a escala do desenvolvimento motor, você vê que realmente o atraso ele praticamente já não existe mais. Muda Então, é completo. uma máxima que eu percebo no meu dia a dia, tanto lá no ambulatório como no consultório, que eu tenho percebido e nos atendimentos domiciliares. E olha como isso é importante a gente entender esse contexto, porque muitas vezes esse paciente chega para o fisioterapeuta lá no consultório com essa questão do atraso, o fisioterapeuta faz essa avaliação que você faz, né, das escalas, enfim, para ver essa questão motora. E aí, beleza, vamos trabalhar aqui, ele tem um atraso, vamos trabalhar esse atraso. Mas a gente não tenta entender a real causa, o que é que está causando isso, né? Então a gente vê essa associação. Então, muitas vezes o que a gente precisa resolver naquele paciente é essa assimetria, porque tem relação direta com essa questão do desenvolvimento motor. Então, assim, o fisioterapeuta pediátrico precisa saber avaliar e atender, encaminhar quando não é da sua alçada e tratar essas assimetrias cranianas, orientar essas famílias, né? Que a gente sabe que é muito importante. Porque, gente, não tem como a gente cair nesse papo de, por exemplo, peguei a cabeça do meu paciente, o paciente apresenta uma assimetria craniana, ele tem aqui uma plagicefalia à direita, né? Então, imagina que o crânio desse bebê está desse jeito.
como é que não fica as estruturas cerebrais mesmo lá dentro? Isso, inclusive, já tem ressonância pegando o paciente com a assimetria craniana com a placencefalia, a gente consegue enxergar essas estruturas do sistema nervoso todas comprimidas, assim, apertadas, por conta dessa assimetria desse crânio. Como é que a função desse sistema nervoso não vai ficar? Lógico que vai ficar comprometido, então, assim, não tem o que se pensar, não tem o que achar que não, que é só estético. Então, eu acho que o fisioterapeuta que trabalha com pediatria, que trabalha nessa questão do desenvolvimento motor, obrigatoriamente hoje tem que saber entender um pouco sobre a simetria craniana e tratar esse tipo de caso, né? Que nem você falou aí, que antes, né, você já começava a perceber esse tipo de alteração, de começar É a trabalhar engraçado com as que assimetrias. eu acho que essas informações, e aí eu acho que o Instagram tá ajudando muito isso, é que essas informações elas têm chegado em muita gente, né? E aqui em feira, por exemplo, há uns um mês e meio mais ou menos atrás, eu recebi uma paciente que ela estava fazendo fisioterapia por conta do atraso, e a colega pediu para me procurar justamente porque ela tinha percebido que a paciente, né, na verdade, ela tinha uma braquicefalia intensa. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, inclusive, junto, né? Eu estava Perfeito. fazendo a parte da terapia manual, voltada para a simetria. Ela continuou fazendo um atendimento, da fisioterapia na clínica. E aí Uhum. a gente fazia esse bate-bola e conseguiu resolver as duas coisas. Conseguiu resolver a simetria e aí conseguiu resolver o atraso também. Perfeito. E hoje ela já está até de alta. Perfeito. Foi até uma paciente que eu postei uma foto no meu Instagram. Perfeito. Isso é muito bom, assim, é lógico ter essa conversa, mas quando o fisioterapeuta que já está ali com a mão na massa e que consegue entender, você facilita esse processo, né? Com A certeza. gente sabe, a gente sabe que não é uma realidade de toda família conseguir ir em vários profissionais, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se prepara para conseguir ajudar esse profissional, esse paciente da melhor forma possível, ter esse conhecimento específico para conseguir tratar também essas assimetrias quando o paciente chega para você, na minha concepção, é o essencial. Eu acho que assim, as coisas se juntam muito. E Tice, falando nessa questão dessas assimetrias que, né, o Instagram tá todo mundo, né, entendendo, falando sobre isso. Muitas vezes o fisioterapeuta ele ainda é um pouco assim codependente daquele diagnóstico médico, né? Para realizar até um plano terapêutico, um encaminhamento médico. Mas na prática, você que já tem alguns anos, desde 2019 você vem trabalhando com esse público. Hoje você, né, é uma expert aí nesse tratamento de assimetria crânio-torcicolo. Você acha que, de uma forma geral, qual é o profissional que consegue enxergar assim minuciosamente, né, enxergar de fato as assimetrias cranianas que conseguem diagnosticar? Na sua concepção, qual é o profissional que está mais habilitado para isso quando a gente fala de assimetrias posicionais, lógico? Eu acho que a gente mesmo. Nós, fisioterapeutas, inclusive, às vezes eu recebo paciente que eu tenho muitos pacientes que são encaminhados por pediatras aqui de feira, né? A gente tem uma gama de pediatra que já se atentou para isso. Então, são pediatras que nos encaminham, né? Mas eu também tenho muitos casos de paciente que as mães procuram porque quiseram mesmo, porque viram no Instagram, ou porque uma outra mãe de paciente comentou. E porque eu comentei e eu acho que a cabecinha do meu filho tá torta desde um mês, mas eu não tô. O povo da minha família tá achando que eu tô doida. Eu comentei com o pediatra do meu filho, mas ele disse que vai melhorar. Mas eu queria ouvir de você se é isso mesmo, porque senão eu queria tratar. Então, assim, eu acho que a gente tem realmente a expertise de perceber isso. Até porque, como a gente falou antes, né? Essa simetria, a depender do grau dela, do nível, né, da classificação, ela vem associada de um atraso. Então, acho que ninguém melhor do que a gente para entender sobre o atraso motor e poder intervir nisso aí, né? Perfeito. É engraçado isso porque parece que se repete em todo lugar, né? Não, não é o estado, não é um lugar só. Isso que você me falou, ah, a família tá dizendo que eu tô doida, o pediatra disse que vai melhorar, mas é isso. A realidade que chega no consultório é essa. Graças a Deus eu tenho muitos pediatras também que já entendem isso, conseguem ver que aquele crânio não tenha, né, aquele padrão perfeito, fala, ó, vá lá em Ícaro, porque ele precisa avaliar isso aí. Ó, Ícaro, tô te caminhando paciente, eu acho que ele tem, vê aí o que é que você acha. Então, assim, realmente os profissionais estão cada vez encaminhando para a gente, isso é muito bom, Isso. né? Eu acho que nunca estivemos em uma fase tão boa de trabalhar em conjunto com os outros profissionais. Porque tu já trabalha há algum tempo,
eu também, e era muito aquilo do individualismo, ninguém caminhava para ninguém, né? Não, não precisa não. E hoje não. Hoje a gente vê cada vez mais essa conexão do pediatra encaminhar, do fono, do odonto, enfim. E esse trabalho em conjunto tá uma coisa muito bonita. Eu tô adorando ver essa evolução da nossa profissão. Muito bom, muito bom. Aconteceu, Ícaro, comigo, inclusive, tem um mês mais ou menos, uma pediatra me pediu para avaliar o bebezinho dela, porque ela não estava gostando de como ele estava se posicionando no bruços, né? Não estava aceitando muito bem o tummy time. E aí ela me chamou, eu fiz a avaliação, dei algumas orientações. Só que isso, tipo assim, no Instagram dela, como ela me marcou, repercutiu muito. As pessoas perguntando: ah, mas você é pediatra, você chamou um fisioterapeuta e tal. Aí ela foi bem clara. Eu achei, assim, uma maturidade profissional muito grande da parte dela, porque ela falou. Eu sempre disse que se eu percebesse no meu filho qualquer coisa, independente do olhar de pediatra, eu tenho um olhar de mãe. E ninguém melhor do que o fisioterapeuta para entender sobre o desenvolvimento. Então, sempre que vocês perceberem qualquer coisa, se vocês acharem ou não tiverem tempo, não foi a consulta com o pediatra ainda, procurem um profissional, porque ele tem autonomia, Perfeito. inclusive, para poder fazer essa avaliação, né? Isso, gente, isso é um marco dentro da nossa É profissão. verdade. É um marco, vocês não têm noção. Acho que a galera aí que já trabalha pelo menos há 10 anos na fisioterapia entende, isso é um marco, entendeu? Então a gente precisa acompanhar isso e precisa estar preparado, né? A gente precisa aproveitar, graças a Deus, essa onda que as pessoas estão enxergando o valor, né? Estão enxergando o quanto a nossa profissão ela é importante em vários âmbitos, né? Fisioterapia respiratória hoje em dia eu vejo o quanto os pais dentro da pediatria entendem a importância, o bebê que passou por uma bronquiolite, alguma coisa do tipo, procura, vai no físico, às vezes gripou, tá com o peitinho chiado, já vai no físico respiratório. Então, assim, eu nunca estive tão feliz dentro da profissão como agora. Eu acho que o que a gente almejou a vida inteira estar acontecendo. Graças Muito bom, a Deus. né? E Tice, me diz uma coisa, tu aí de Feira, mulher, quem não sabe, eu fiz minha faculdade lá em Feira também. Eu sou aqui de Petrolina, mas eu fiz minha faculdade lá em Feira de Santana. Só que eu não conheci Tice lá em Feira, né? Eu não conheci Tice. Me fala aí, Tice, como foi que tu me conheceu? Eu abusei o seu juízo. E você é testemunha disso. Na Verdade. verdade, eu estava numa busca, né, de incrementar nos meus atendimentos e sair da minha vida de correria que eu andei, né, durante muitos anos. E aí eu comentando com uma amiga minha, que você foi inclusive aluno dela, aí ela falou comigo, não, eu tenho até um ex-aluno que ele fez um curso de terapia manual aí, que parece muito bom, agora ele nunca mais abriu turma e tal. Aí eu te adicionei no Instagram e foi aquela perturbação, né? Passei um ano mandando mensagem. Oi, Ícaro, tudo bom? Meu nome é Tiziane, eu tava querendo saber sobre o curso, o Temap, nananã. Você tem alguma previsão? Aí você falava, X mês. Chegava X mês E e o curso não nada. acontecia. Aí e aí, já tem alguma previsão? Porque assim, eu realmente estou muito querendo. Até o dia que finalmente você entrou no meu direct e falou, agora vai sair o curso. Foi, E aí foi quando a verdade. gente, graças a Deus, né, deu Isso. Um esse empurrão. upgrade aí. Eu falo, eu já falei isso pra ti, mas eu falo que o Temap, quando ela tava falando comigo, esse ano foi um ano complicado e meio que esse projeto tava adormecido. E Tice foi assim o pontapé para a gente retornar e, né, disseminar esse conhecimento que hoje eu vejo que é primordial para os fisioterapeutas. E ela foi a pessoa que fez, não, tá bom, vamos, porque ela foi um ano mandando mensagem no direct e tal. E graças a Deus que aconteceu. Já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com Tícia, a gente trocou muita ideia legal. Enfim, eu estou super feliz por isso. Enfim, mudou a vida dela, tem mudado a de muitos fisioterapeutas também, então eu sou muito agraciado por isso. E Tice, me fala uma coisa, tu já trabalhava na pediatria, nessa questão ambulatorial, me fala, depois que você começou a aplicar, né, os conceitos, as técnicas, todo o seu conhecimento da terapia manual avançada pediátrica nos seus pacientes, o que foi que mudou nos seus atendimentos e o resultado no seu tratamento? Na verdade, Icra, acho que é até uma coisa que a gente até já conversa entre nós lá no nosso grupo, né, de referência. É que quando a gente trabalha com desenvolvimento motor,
a gente vê que a criança ela vai progredindo, obviamente, né? Porque a gente tem ali o processo da neuroplasticidade, então a gente vai dando os estímulos e a criança progride. Mas tinha momentos assim que eu sentia que era como se alguma coisa estacionasse. Então eu sentia que, não sei, faltava alguma coisa assim, que de repente a gente pudesse. E como eu gosto muito dessa parte de terapia manual, sempre gostei, eu sempre quis associar e sempre busquei, assim, pesquisar alguma coisa que tivesse relacionada à terapia manual em criança, porque eu sabia que era uma forma que a gente tinha de repente, mexer nesses pontos que talvez fosse exatamente que hoje a gente já pode chamar que era um bloqueio, né? Era Uhum. um bloqueio ali no quadril, era um bloqueio cervical, um bloqueio de alguma articulação, que hoje a gente vê que as coisas, quando a gente faz isso aí, né? Quando a gente usa as técnicas lá do TEMAP, a gente consegue desbloquear com facilidade e acaba tendo um resultado muito mais rápido. O que era aquele atendimento, né, de intervenção, da gente tratar o atraso daquele paciente, a gente acaba tendo um resultado muito mais rápido quando a gente intervém aí nesse outro ponto, né? Perfeito. É aquela coisa, muitas vezes o que o paciente precisa para conseguir deslanchar, sei lá, realizar alguma coisa que ele está com dificuldade, é literalmente você facilitar esse processo do próprio corpo. O que ele está precisando é literalmente ser liberto de algum bloqueio, né, de alguma disfunção de mobilidade tecidual, porque às vezes é isso que está atrapalhando essa questão do desenvolvimento motor do bebê. Então, às vezes a gente só ficar fazendo essa estimulação, algum exercício não rende, né? A gente vê até que tem algum resultado, vai. Só que chega um ponto que realmente, eu ouço isso de muitas de vocês, né? Chega um ponto, Ícaro, que parece que trava, acabou. Eu faço sessão, pós-sessão, atendimento, pós-atendimento e não sai daquilo ali. Então é como se realmente tivesse faltando alguma coisa. Essa coisa é isso, né? É a gente entender sobre essas disfunções. E Tice, eu lembro que quando tu me procurou, tu tava cansada assim dos plantões, tu tinha duas escalas, três escalas, não lembro, e saía de um plantão, corria pro outro, saía do outro, corria pro outro. Tu queria ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido, né? Tipo, ter mais tempo com tua família. Eu lembro até que tu comentou que teu filho tá na adolescência e que vocês têm essa relação muito maravilhosa e que você não queria perder isso por falta de tempo, né? Por Exatamente. conta do trabalho. E hoje você conseguiu largar aí uma escala, abrir o teu consultório próprio, tem sido referência na cidade, os pediatras estão te encaminhando. Enfim, eu vejo e fico muito feliz pelo seu sucesso. Vibro muito por isso que você está conseguindo conquistar todo o que você almejava, né? Assim, em tão pouco tempo. E eu queria saber um pouquinho o que você atribui isso, né? Você chegou num momento que, assim como você almejava, muitos fisioterapeutas também almejam isso, né? Ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com a família, não precisar trabalhar tanto, não precisar viver de plantão, enfim. E eu queria saber de você, o que é que você atribui, qual foi a chave, o que virou aí, o que é que você atribui para conseguir chegar onde você está hoje? Ai, Deus, na verdade, eu vou atribuir essa responsabilidade para você, para o DEMAP mesmo, porque quando a gente trabalha com pediatria, né, a gente sabe que é um trabalho importante, é um trabalho muito bonito, assim, quando a gente faz essa estimulação e a gente pega esses bebezinhos que têm atraso. Mas assim como eu, aqui na minha cidade tem muita gente boa, né, relacionada a isso. E então a gente precisa ter um diferencial realmente, porque por mais que a gente saiba que tem espaço para todo mundo, obviamente, a Feira é uma cidade que tem 700 mil habitantes, tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas eu sempre busquei um diferencial assim, porque se você não tem um diferencial, você vai viver a vida inteira na sua vida de muitas escalas e saindo de um vínculo para o outro, dando 24, 36 horas de plantão e deixando de comparecer em muitos eventos, né? De família. Natal. Eu vivi uma fase aqui da minha vida que as pessoas convidavam, por exemplo, meu esposo para fazer alguma coisa e ele nunca podia responder assim, de bate-pronto, que sim ou que não, porque ele falava sempre assim: eu vou ver a escala de Tice. Eu vou ver contigo se no dia vai ter folga. Porque eu trabalhava muito mais, 1000 vezes mais do que eu folgava. E hoje realmente foi uma opção que eu fiz, uma escolha, né, de ficar só em um vínculo. E nesse meu vínculo, o fato de ser ambulatório, eu não trabalho sábados, domingos e feriados. Então, assim, eu associo esse vínculo com o consultório. A grande parte dos meus pacientes hoje, eu posso falar para você, assim, 70% dos meus pacientes hoje, eles são pacientes do consultório, né, e de atendimento domiciliar, que são pacientes de assimetria craniana e torcicolo congênito. Tenho muito paciente.
paciente de intervenção, inclusive porque é aquela história, né? Hoje eu faço as duas coisas. Então, é tanto que os meus pacientes de assimetria, sempre durante o atendimento, eu sempre estou orientando os pais com relação ao marco motor daquele período, o que é que a gente pode fazer. Então, é sempre, eu estou fazendo a terapia manual e dentro da mesma sessão, eu acabo dando uma função ali naquele momento, já oriento os pais. Então, realmente, o Temap foi um diferencial na minha vida justamente por conta disso. Porque também, inclusive, quando eu fui aí, né, a Petrolina, que a gente teve aquela nossa conversa, que eu vivenciei o seu consultório, eu voltei, assim, com mais coragem de realmente abrir mão de um emprego. Porque hoje em dia a gente sabe que não é fácil, né? Você tem um emprego de carteira assinada, nanã. É tanto que quando eu decidi que eu ia sair, as pessoas ainda falaram, menina, tu é É doida? louca. Ah, tem que pensar, porque, ó, querendo ou não, né? Com escala não, mas paga bem, não atrasa o salário e tudo. Falei, não, gente, eu sei, eu amo o que eu faço. Meu trabalho, assim, eu sou muito grata a Deus pelos anos que eu vivi lá no meu emprego que eu saí. Eu fiz muitas amizades, assim, fiz relacionamentos, inclusive, com os profissionais que, inclusive, hoje me indicam. Eu fiz amizade com mãe de paciente. Hoje mesmo eu atendi um paciente que foi meu paciente lá desse setor e hoje veio de outra cidade para eu poder avaliar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, mas é uma questão, assim, da vida mesmo. Eu não sou mais novinha, né? Eu tenho 20 anos de formada. Então, não dá para se desgastar mais tanto assim, não. Isso que você me falou foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? De você falou, Ícaro, eu tenho uma relação tão boa com meu filho. Isso. Assim, a gente é amigo, a gente conversa sobre tudo. E eu não quero perder isso porque ele está entrando na adolescência, que eu sei que é uma fase que é difícil, todo mundo entende sobre isso. E eu não quero que eu perca essa relação com meu filho porque eu não estou em casa, Exatamente. porque eu não tenho tempo de estar com ele. E aí eu lembrei de um podcast que eu estava ouvindo, que ele falava de um cara que ele falava assim sobre autodesenvolvimento, sabe? E ele falava que existe algumas etapas da nossa vida para a gente conseguir construir uma vida assim mais produtiva e com propósito. E ele fala que o primeiro passo que a gente precisa dar para ter isso é a disciplina, né? é, é a disciplina que faz a gente conseguir virar a chave, conseguir a nossa liberdade de uma forma geral. Só que, e aí as pessoas começaram, e aí só depois vem o segundo passo, como por exemplo, os ideais, os verdadeiros ideais. E aí as pessoas começaram a perguntar para ele se, na verdade, o primeiro passo não seria os ideais, que aí depois você cria uma disciplina em relação a isso. E aí o podcast é em torno exatamente disso, né? Ele explicando por que o primeiro passo é a disciplina, porque quando a gente tem uma motivação como ideais, a gente desloca o nosso centro de motivação do externo para o interno. Então ele estava lá dando os exemplos, por exemplo, de uma galera que queria emagrecer, que queria correr, mas acabava não conseguindo ter uma constância, que eu vou começar a correr, então eu vou fazer aquela tabela, vou colocar lá na geladeira, toda vez que eu conseguir correr, eu vou dar um check, aquela coisa toda. Só que isso acaba, em algum momento, diminuindo, né? Porque é essa motivação externa, do meio externo para o meio interno. E ele diz que não, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é essa disciplina. Não, beleza, eu vou me comprometer em correr todo dia? Tá, eu vou correr. Não, mas tá frio, não importa. Eu decidi, é o meu propósito, eu vou correr todos os dias. E você consegue manter aquilo ali. Então, quando a gente fica muito esperando essa motivação externa, esse meio interno, esse ideal para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente faz com que o mundo determina se eu fico alegre ou se eu fico triste, né? Eu vou ficar alegre porque meu time ganhou. Eu vou ficar triste porque, sei lá, terminei com minha namorada. Então, as circunstâncias determinam o que é que você vai fazer ou não. E assim, talvez você tenha até tido essa motivação, esse meio externo inicial, que foi essa questão do filho, mas tenha certeza que foi sua disciplina que fez você chegar onde você está agora. Eu me Porque. lembro de uma frase, cara, eu falei duas coisas ontem com uma das colegas nossas aí do temático que a gente tava falando no privado. E Uhum. eu me lembro de duas coisas que você falou pra mim lá em Petrolina, que serviram como uma virada de chave. Uma foi você falar que não existe um momento certo. Não sei se
vai lembrar, mas você falou, Lembro. Tícia, não existe um momento certo. Vai chegar um momento que você vai ter que abdicar e acabou. E você vai ter que ter essa coragem e vai viver aquilo ali. E a outra coisa foi quando a gente tava conversando sobre a osteopatia, né? Que você falou que eu falei pra você, eu falei, cara, eu já tô velha, eu não vou mais fazer uma formação que dura tanto tempo. Aí você falou pra mim, 2 anos da sua vida vai passar você fazendo ou não a sua escolha. Então, a Isso. escolha vai caber a você. E eu tava falando com Exatamente. uma colega no WhatsApp sobre isso, ela me perguntando como é que tava o curso e tal. Aí eu falei pra ela que isso aí, uma das coisas que realmente me fez assim, me atentar foi exatamente essas coisas que a gente conversou assim. E você vivendo esse momento que você tá vivendo hoje, né? Eu acho que você tem a propriedade pra poder falar sobre essa questão da disciplina aí. Exatamente. E porque é, você até teve esse ideal, né, de querer ter qualidade mais de vida com sua família, essa questão da relação com seu filho, mas pode ter certeza que foi sua disciplina. Quantas vezes a gente não diz que vai fazer aquele curso e posterga? Ou quantas vezes a gente vai dizer que vai aprender aquele idioma e hoje eu estou cansado, eu não vou, ou vou para academia, hoje eu estou cansado, eu não vou, sabe? A gente compra aquele curso e compra, só que não estuda, sabe? Ah, não, eu vou querer mudar de vida e eu vou mudar essa minha realidade e você ficar ali postergando. Como, por exemplo, essas suas amigas que falam, tu tem certeza, mulher? Pensa bem, paga bem, ó, é escala, tal, 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 sabe? Então, às vezes você vai levando a vida porque você está conseguindo dar de conta, quando você vê, passou 30, 40, 50 anos, você se aposentou e você tinha esses mesmos ideais externos. Você queria ter mais tempo com sua família, você queria ter mais tempo com seu filho, você queria passar, às vezes, Natal em casa, viajar com a família no Réveillon, tirar férias, não trabalhar no feriado. Só que você foi deixando passar, né? Então, sei lá, esfriou. Então, esse centro motivacional externo para o meu interno não foi o suficiente. Mas quando a gente tem disciplina e que não, realmente eu vou fazer, eu vou fazer diferente, eu vou fazer acontecer, a gente sabe que dá certo. E não só dá tão certo que em tão pouco tempo tu tá aí onde já tá hoje. Abriu o consultório, largou, tá com a qualidade de vida melhor. Do nada começou uma formação nova. A gente não tá velho para nada, gente. Não importa se você tem 50, 60, 70 anos, o tempo vai passar igual se você for fazer alguma coisa ou não, sabe? Então, eu acho que a gente precisa muito tentar sair dessa zona de conforto, tentar procurar aquele momento certo para tudo, tentar encontrar aquela motivação, aquele basta, ai meu Deus, chega, eu não aguento mais. Não. Coloca na sua cabeça, é o que você quer? Tenha disciplina para fazer dar certo. E aí eu lembro que nos encontros, a gente tem, né, os encontros da mentoria mensal, e Tice, meu Deus do céu, Tice era viajando com o celular assim no carro, indo pra praia com o marido, e com o celular assim, e participando. E perguntava todo encontro, Tice perguntava, e mandava foto no grupo, Ícaro é assim, e não sei o que, tal, tal, tal. Ou seja, ela estava fazendo acontecer. Era a disciplina dela estar indo pro feriado na praia e participando do encontro ao vivo lá da nossa comunidade, da nossa mentoria ao vivo. Então, tenha certeza que foi essa disciplina que fez você largar o seu emprego e eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, que tua qualidade não só de vida, mas questão financeira também tá melhor, entendeu? Você tá trabalhando com mais qualidade, você tá cobrando um valor justo pelo seu trabalho, né? Então você teve essa motivação externa, esse ideal, mas tenha certeza que foi a disciplina que fez você chegar onde você está agora. Então, assim, sou teu fã, parabéns, né? Parabéns de verdade. Valeu. Certo? E Tice, me diz uma coisa. Tu tem alguma história de algum paciente que te marcou? Depois que você aplicou as técnicas da terapia manual nesse paciente, se tiver, conta aí pra gente, compartilha conosco. Eu tenho um paciente que ele foi até de alta recente. Me marcou assim, porque ele é um paciente, ele foi um paciente, né, que quando eu fiz a medição, ele era um paciente, ele tinha 2 meses e meio de vida, mas ele tinha um CVAI de, ai meu Deus, será que eu vou lembrar? Ele era um paciente para capacete. Sim.
Eu até olhei de tarde para poder falar o índice, mas acabei me esquecendo. Hum. E essa mãezinha, não sei nem se ela tá assistindo, mas ela é de outra cidade daqui de Feira, fica 1h30 mais ou menos de carro daqui de Feira. E aí, quando eu fiz a avaliação, que eu fiz o relatório, eu falei, ó, mãe, você vai encaminhar para o pediatra. A indicação dele, a plágio dele era muito severa. 13%. Era isso. Ele já é um paciente com indicação de capacete. Agora sim, o capacete junto com a terapia manual, eu expliquei para ela. Aí eu falei, aí ela falou, mas você pode atender ele? Aí eu falei, posso, claro, a gente vai atender. Mas eu não posso garantir que a gente vai conseguir fazer uma mudança como de repente talvez esteja no seu, né, na Alinhar sua as expectativa. expectativas, né? Isso. Aí ela falou, não, Tícia, eu não tenho condições de investir agora no capacete. E eu confio que você vai mudar a cabeça do meu filho. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu falei, ai meu Deus, me ajuda a não frustrar essa mãe. E aí ela vinha semanalmente. Na época, né, eu ainda não tava com o consultório aberto. Aí eu atendia lá no apartamento, que é da família dela. Ela vinha, eu levava o tatamezinho, colocava lá na salinha, a gente fazia os atendimentos. E era engraçado, porque as respostas que ele dava, né, de liberação eram muito rápidas. E sempre acabava a sessão, ele tava dormindo. Aí ela sempre falava comigo, Letícia, eu não sei o que é que tu faz não, mas é mão de fada, eu não sei explicar o que é isso não. E ela ali persistindo. Aí teve um período que ela ficou meio adoentada, não pôde vir, aí ficou um pouco, né, de stand-by, teve alguns problemas também, de carro, esse negócio, porque ela vinha de outra cidade realmente. E não tem como você vir de outra cidade, assim, num carro que não Com seja tanta próprio, né, pra você... Uhum. E aí, eu sei que no fim das contas, a gente acabou fazendo, eu acho que não chegou a 8 atendimentos. E a gente saiu dessa plagiocefalia muito severa para uma plágio média. E Perfeito. aí a gente ainda tinha alguma coisa, né, para melhorar, para a gente chegar no índice de normalidade. Mas por essa questão, né, de ela estar vindo de outra cidade, ela falou para mim que estava 100% satisfeita com o formato da cabeça. Aí eu falei, ó, mas a gente ainda pode melhorar. Ela falou, não, Tícia, eu sei que a gente pode melhorar pela classificação, mas eu não quero melhorar, porque para mim eu já tô super satisfeita com esse resultado aqui. Então, foi um paciente que me marcou, porque além de ser um paciente para capacete, teve essa história envolvida da mãe, né? Ela tava o tempo inteiro vindo para cá, e é cansativo, né? Você viajar com um bebezinho pequeno, 1h30 de Custo, né? estrada, e custo também, exatamente. Pois é. E a gente Perfeito. obteve, ganhei até de presente, ganhei presentinho, Oh, ganhei canequinha dizendo que nas minhas mãos tem amor. oh, que Foi uma coisa alta, linda. assim, super, super linda. Emocionante. Foi, Que super lindo. emocionante. E é engraçado isso que você falou que parece que tem as mãos de fada. Isso é algo que tem muita gente que tem esse receio de que, é terapia manual, meu Deus, no bebê, como assim? Mas o nosso toque não tem relação nenhuma com a terapia manual do adulto, né? É um toque sutil, suave, leve, que, né, a gente não causa desconforto no paciente, que por isso que o paciente muitas vezes termina assim dormindo, relaxado, tranquilo no E nosso eu me atendimento. lembrei, viu, Ícaro, Hum. que eu dei alta para uma paciente semana passada. E aí, engraçado que o pai comentava assim, quando ele viu a mudança, ele falou, eu achava que eu ficava olhando assim, tu chegava aqui, pegava de um lado, pegava do outro, eu ficava pensando, rapaz, essa menina não tá fazendo nada, não. E aí, quando eu vi, ó a foto do resultado. Aí eu falei, é porque é sutil, pai, é um toque sutil, é uma coisa bem Perfeito, que, quase que imperceptível mesmo. perfeito. E essa alta que você falou que saiu de muito severa para média, independente ainda dava para ganhar, mas você já tirou esse paciente do Com risco, né, de ter certeza, todas foi o as que a mãe me falou. consequências, né, alteração do desenvolvimento motor, de fala, essas questões da face. A gente sabe que quanto mais grave essa simetria, mais a gente consegue enxergar no rosto. Então, mordida cruzada, alterações faciais, problema de DTM, que são as consequências das E plagiocefalias ele não tinha tratadas. mesmo Você isso. saiu, né? Você saiu, você tirou esse paciente desse risco. Ele tinha simetria de face. Eu até tirei a foto do antes e depois. Você vê o narizinho, o olhinho e a boquinha dele eram tortinhas pro lado Assimétricos, bem perfeito. assimétricos. E falando nisso, dessas fotos, constantemente tu posta lá na nossa comunidade uns antes e depois, assim, bizarros, umas transformações de cabeça. Eu acho que você tem essa noção que tu consegue mudar essa geração aí futura, né? Porque imagina, esse paciente mesmo que você atendeu agora,
Se você não atendesse esse paciente, provavelmente ele ia ter muitos problemas na vida futura. Essa mordida cruzada, esse problema de DTM, alterações visuais, a própria autoestima, gente, pelo amor de Deus, você ter alteração facial, você ter, né? Enfim, a gente sabe que isso é muito importante. Acho que você entende a importância. Parabéns aí pelos seus resultados. Mas eu queria saber qual o conselho você daria para os fisioterapeutas que ainda não conseguem tratar esse tipo de paciente, que estão na pediatria, mas ainda não sabem tratar as assimetrias, ou a galera aí que quer entrar nesse âmbito e quer trabalhar aí também com assimetria craniana. É buscar se aprimorar, né? Tem aí agora, a gente tem à disposição, por exemplo, o seu curso, né? Que a gente pode, quem não fez, pode tá, sinta-se à vontade. O que eu acho melhor é que, como é um curso online, então não tem além de a despesa, né? Obviamente ser menor, porque quando a gente vê que a gente precisa se deslocar, geralmente aqui mesmo, né? A minha realidade, daqui de Feira. A maioria dos cursos não são aqui em Feira. Quando tem é em Salvador. Tudo bem, Salvador é perto, mas você não vê. A maioria dos cursos que a gente vê, né? Você mesmo está vivenciando e você vê, é Rio, São Paulo. Rio, Isso. São Paulo. Então, assim, o fato de a gente ser online ajuda muito nesse processo. E é um online, mas é um online que o que eu acho melhor é que é um online assistido, né? Porque a gente tem o nosso grupo que a gente consegue estar postando o tempo inteiro, dúvida, informação, pergunta, pedindo ajuda. E a gente tem os encontros também, né? Esses encontros que a Ao gente já vivo, faz, as que são mentorias. mensais, as mentorias. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente poder, de Perfeito. quem quiser, né, se Então, aprimorar. quem não se inscreveu ainda no workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, que vai acontecer dia 2/9, a primeira aula estreia dia 2/9, no meu aniversário. Meu presente para vocês é na segunda-feira, tá certo? Comenta pediatria aqui para você receber o link. Já ativei os comentários aqui. Comenta pediatria que você vai receber o link, certo? Ou quando a gente terminar aqui a live, vai lá na minha bio, clica lá no link, certo? Que você vai garantir o seu acesso aí, que é o evento online e gratuito, tá certo? São 3 aulas que aí vocês vão ter todo esse conhecimento sobre as disfunções da terapia manual, como é que elas se instalam, o porquê elas se instalam, todo o conhecimento essencial para trabalhar as assimetrias cranianas, o toscolo congênito. Então, ó, comenta pediatria aqui para você receber aí o seu link, você garantir o seu acesso na segunda-feira já. E Tícia, então, ó, dia 2 vai, né, acontecer aí esse nosso evento. Vou dar toda essa introdução da terapia manual avançada pediátrica. Já tem muita gente inscrita, estou muito feliz. Meu presente aí para vocês. Qual é o conselho que tu dá aí para essa galera que está inscrita ou que ainda não se inscreveu para esse evento, para o workshop? Fala aí para esse povo. Bora, meu povo, estudar, viu? Estudando a gente muda a realidade. Vamos Estudando a escolher gente as nossas larga uma. prioridades. Exatamente. Vamos ter disciplina igual a ti. Se estudando, a gente larga uma escala e abre o consultório, né, Tícia? Isso, minha querida. Muito obrigado, certo? Foi um prazer. De novo, gratidão por ter aceito. Eu sei que não é fácil estar aqui, mas eu sei que tu tá bombando aí já nas redes sociais, gravando vídeo, Deus lhe né? ouça. Era toda tímida e não sei o quê. Hoje foi a vida de Tício virou assim o 360, menino, em um ano que foi bizarro, né, É Tício? verdade, é Abriu, verdade. abriu consultório, jogando duro nas redes sociais, enfim. Menino, eu tô orgulhoso. Tenho orgulho de dizer que Tício faz parte aí da comunidade de fisioterapeutas que trabalham com a terapia manual avançada pediátrica.